por favor. Hoje eu já falei demais. Falar do corpo, meu amor. Eu tenho algumas coisas do corpo. Do corpo. Alô? Boa tarde a todos. Bem animados, hein? Boa tarde. Todo mundo tomou um cafezinho? Então tá bom, porque hoje o assunto é difícil. A paciência. A dor, bem apropriada, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova. A paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra firme. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo, mas sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, em Havre, 1862. Acho que vem a calhar para cada um de nós, se a gente for no fundinho da nossa mente agora, a gente pensa em analisar quantas que a gente convive, quantas coisas a gente passa e quantas vezes a gente tem que ter paciência. E se controlar, porque é o que diz o Evangelho, e Kardec colocou, que o bom espírita é aquele que tenta todos os dias dominar as suas más tendências, controlar as suas más tendências. Parece ser uma coisa assim difícil, uma coisa inalcançável, mas não, a gente pode ir tentando, mas aquele momento primeiro ainda vem, né? Quando acontece aquele fato, aquele momento ainda vem, aí você respira fundo, pede a misericórdia e cata a paciência, porque ela está em algum lugar. Você é que não abriu o olho para encontrar. Olhai com os olhos de ver. Às vezes eu falo para o meu marido assim, ele fala, não sei onde está isso. Eu falei, porque você não abriu o olho. Quando você abrir a gaveta, abre o olho. Não é? E a gente também, quando a gente abrir a gaveta da nossa vida, a gente tem que abrir o olho e olhar com olhos de ver. Porque, principalmente, não sei se os homens têm uma tendência a procurar as coisas de olhos fechados. Eles não abrem o olho. Todas as mulheres fizeram assim. Né? Não, olha, os homens são maravilhosos, eles têm virtudes incríveis, mas essa de procurar as coisas e não achar é impressionante. Vamos fazer a prece. Jesus, nosso amigo amoroso, nosso mestre, nosso modelo. Joana, nossa mentora, que acompanha todos os nossos trabalhos, os nossos estudos. Que possamos cada vez mais expandir as nossas consciências e absorver, se não tudo de uma vez, um pedacinho de cada vez de tudo que nos é oferecido. Numa palavra, numa escrita, num pensamento, numa visão.
que possamos aproveitar e aplicar. E deixar que o nosso fardo seja um pouco mais leve, acreditando que todos os espíritos benfeitores estarão sempre ao nosso lado para nos ajudar. Graças a Deus. Graças a Deus. Alguém sabe mexer nisso? É só a temperatura baixar, eu sei. Porque está muito frio? Não. Ah, eu estava te procurando ali. Eu acho que assim, quando tem um problema na vida, a gente a direção das palhetas, eu acho que está um pouco comprometida. Porque mas olha só, se a gente acreditar, está 28 graus. do Alasca. 28 graus do Não, Alasca. Até eu estou de casaco hoje. Vamos ver. Aqui. Ah, mas eu acho que melhorou, não melhorou? Já melhorou. Oi? Ah, eu acho. Eu acho melhor. Bom, gente, hoje nós continuando, né, os passos que Joana nos traz para o quê? Para o nosso autoconhecimento, para atingir o quê? A plenitude. Não foi isso? Nosso primeiro papo lá atrás era como atingir a plenitude. Então, os passos não são aleatórios, tá? Vimos a importância do pensamento, ok? Que somos ímãs e, pela lei da afinidade, atraímos aquilo que pensamos. Então, somos responsáveis pelo nosso pensamento, pelas nossas conquistas, por nós. Né? Não adianta apontar para o outro porque o outro me irrita, né? Quando eu brinco, né? Não, eu é que me deixo irritar por ele. Ele me magoou. Não, eu me permiti magoar. Enfim, sempre sou eu que dirijo o caminhão. Né? A Leila falou hoje sobre vida leva eu. A gente não pode deixar entrar na correnteza. Quem é que dirige o caminhão? Quem é que pilota? Não somos nós? Então, temos que ter a rédea. Né? Sintonizar com Deus. Nós vimos como é importante fazer uma prece, estar de acordo, estar sintonizada com a espiritualidade maior. Anjo da guarda, mentor espiritual, enfim. O santo protetor. Está errado o santo isso? Não, claro que não. São espíritos elevados. Se a gente tem sintonia com eles, ótimo, com certeza irão nos proteger. Tá? Quem manda, né? Foi isso que eu falei. Quem manda no corpo? Por que o corpo, cuidar do corpo é importante? Porque nós estamos encarnados e precisamos do nosso corpo para cumprirmos as nossas tarefas, né? A nossa programação encarnatória. Lembra aquela imagem do carro que eu botei há uma aula atrás, sei lá, 2 aulas atrás? Né? Não adianta o motor estar funcionando e o condutor está bem se o carro está todo batido, né? Seria o meu corpo. Então, o nosso corpo é o nosso veículo que nos possibilita as realizações e o enfrentamento dos nossos desafios. Então, quem manda no corpo? É a mente psíquica. Né? A Leila também falou bastante sobre isso hoje na palestra. Pensamentos, emoções, ações e sentimentos. Isso é o que a minha mente, né, o que o espírito, aqui, comanda. É o responsável. Tá? Quando falamos em corpo, estamos falando disso tudo aqui. O espírito encarnado, né? O corpo, nós estamos falando do homem em si, que é o conjunto disso tudo, do espírito
perispírito, duplo etérico, que nós vimos que é o que liga, né, um ao outro. Nós vamos ver mais adiante que ele é como se fosse um amortecedor protegendo o perispírito e o corpo físico. Lembra a polêmica da outra vez? O que ocorre com um corpo afeta o outro. Eles têm uma interdependência. Na realidade, a gente não consegue mensurar quando começa um e termina o outro. No caso de perispírito, duplo etérico, ok? E quando danificamos o nosso corpo físico, tá? O nosso espírito é que causou isso. Quem é que manda? Não é a minha mente psíquica? Então, um depende do outro. A minha mente está danificada, eu estou em depressão, ou estou passando por um problema psicológico, psiquiátrico, estou surtando. Eu vou afetar meu corpo de alguma forma. Ok? Agora, se eu, de fora para dentro, aquilo que eu falei, eu danifico o meu corpo com bebida, com drogadição, etc. e tal, obviamente, o meu espírito já estava danificado para eu permitir querer fazer esse tipo de coisa. Ok? Por isso a gente sempre ouve nas palestras, nos cursos e tal, a questão da tomada de consciência. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente às vezes não presta atenção para o corpo físico. Mas se fizer uma comparação, eu aprendi isso uma vez e jamais vou esquecer, do professor dizendo, em um dos cursos que nós fizemos, você é onipresente para as células do seu corpo. Você é onipresente, onisciente dos órgãos do seu corpo. Você sabe, mas você não toma consciência do funcionamento deles. Então você, às vezes, se deixa afetar por uma coisa externa, ou você escolhe equivocadamente uma ação que te leva a danificar esse corpo físico, que deveria ser o templo, o santuário do seu espírito. Porque é ele que vai levar o seu espírito para essa encarnação e para outras que você já viveu anteriormente. Ele vai ser esse veículo que vai te conduzir. E ninguém quer um carro, por exemplo, com pneus carecas, com o motor falhando, né? Sem buzina, sem ar-condicionado. Olha só, alguém vai escolher isso? Não, essa é a escolha do sofrimento. Né? Na Idade Média, o corpo era flagelado, porque se dizia que quanto mais você flagelasse, mais você teria benesses. Kardec veio mudar essa ideia do flagelo do corpo. E ele veio dizer que o corpo seria o templo do espírito e que nós deveríamos nos preocupar também. Então, vamos lá. O espírito é o princípio inteligente. Eu é o único. É a bagagem pessoal e intransferível, tá? Nós somos formados por quê? Pelas nossas experiências, nossas crenças e nossos valores. Por isso que cada um é único. Porque podemos aprender a mesma coisa, todos, mas cada um vai absorver, compreender e transformar da sua forma. Ok? Novamente, tá? O carro, o motor e o motorista. Isso, se a gente gravar bem essa imagem, a gente nunca vai ter dúvida na hora que a gente for tomar alguma atitude contra, digamos, a nossa saúde do nosso corpo. A caminhada evolutiva é coletiva, mas evolução é individual, tá? É como se nós estivéssemos, levando a alegoria do carro, estivéssemos num trânsito, né? Indo todos para Búzios. Num trânsito, né? Num feriadão de verão. Sexta-feira, véspera de carnaval. Uau, essa daí foi barra, hein? Tá bom. Eu não vou, não me convidem. Tá? Estamos todos indo. Qual é o nosso objetivo? É chegar lá em Búzios.
ok? O trânsito está lá, todos nós vamos. Agora, a maneira como eu dirijo o meu carro é minha, é opcional. Eu posso sair cortando todo mundo, causando vários acidentes, ou não. Estar consciente da minha responsabilidade, enfim, e agir corretamente. Com paciência. Ou com paciência. Essa parte, sabe, que veio faltando para mim. E quanto mais eu peço paciência, eu digo, Senhor, dai-me paciência. Mais desafio ele coloca. Eu digo, ai, meu Deus do céu, eu tenho que parar de pedir. Eu tenho que parar de pedir, porque aí... Ai, Senhor. Mas é isso aí, né? Pediu, agora aguenta. Então, vamos lá. O corpo físico é um veículo para o aprimoramento do espírito, aquilo que a gente falou. E ele é mais ou menos 70% água. Nós já vimos também, lá no pensamento, né, aquela experiência do Masaru Emoto, como nós impregnamos o pensamento e transformamos a água. A nossa água fluidificada, exatamente isso. O médium vai, imposta as mãos, energiza aquela água através da espiritualidade e ela se transforma no remédio necessário para nós. Vem cá, mas nós somos água. O que nós fazemos, né, com a nossa água? E o nosso corpo é formado de trilhões de células. Aqui, só para exemplificar, membrana plasmática, citoplasma, hialoplasma. Agora, tem o citol. 95% é conhecido, mas 5% não. A medicina ainda não encontrou esses 5%. E, na realidade, o que é esse 5%? É o que liga célula a célula ao nosso espírito. Portanto, quando a gente morre, isso desaparece. Ok? E o ectoplasma, que é a parte gelatinosa. Aí vem o duplo etérico. Nós estamos repetindo isso, gente, porque como o curso é Conhecendo o Espiritismo, esse tipo de coisa vocês vão escutar em todos os cursos que vocês fizerem. Então, é importante que compreenda como entra o duplo etérico, o perispírito, de importância para o espiritismo. Ok? Compreendam direitinho isso, porque nós vamos estudar no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, enfim, todos os cursos que fizermos, vamos encontrar esses assuntos. São termos elucidativos, ilustrativos, porque o objetivo é sempre mais factual. Vamos pensar que a gente está numa casa espírita e temos esse objetivo de sempre domarmos as nossas más tendências, nos tornarmos pessoas mais conscientes, né? Então, aplicando as leis que estão nessa nossa consciência. Então, o que nós somos chamados, o que somos convidados o tempo todo? A caridade. Por que, então, cuidar do corpo? Porque nesse momento em que você faz a caridade, seja ela material, o seu trabalho, seja ela emocional, seja ela espiritual, você precisa estar equilibrado com o seu corpo também. Algumas pessoas já ouviram falar de Reiki, né? Eu fiz um curso de Reiki há muitos anos atrás, durante um tempo apliquei Reiki. O Rei é o amor universal e o Ki seria a força vital. Ora, se você, com a impostação de mãos, vai servir de veículo para passar um fluido para uma outra pessoa que necessita, numa doença, numa agonia, numa angústia, você precisa estar bem. O seu corpo precisa estar equilibrado. A sua mente precisa estar mandando os comandos, e assim é no passe. E assim é no Joreida messiânica. E assim é no tratamento espiritual em outras religiões espiritualistas. E assim é no contato no budismo
com o Kundalini, que é a energia, sempre que se fala em corpo, está se falando em energia. Então, o cuidado do corpo, claro que não é essa da aparência só. A aparência é importante, a higiene, a limpeza, a agradabilidade, né? Para que o outro possa conviver. Porque não somos seres gregários. Precisamos do outro para viver. Não vivemos sozinhos, isolados. Então, à medida que precisamos do outro para viver, temos leis de convívio social. E as leis que passam pelo aspecto da análise do corpo também são importantes. E aí, mais profundamente, para aqueles que se interessam pela doutrina espírita, a explicação de que não é somente aquilo que as pessoas veem, mas é um pouco mais profundo. Então, como nós vimos, 50% físico, quando morremos, ele fica com o corpo. E 50% fluídico do espírito. E nós já falamos também que esse 50% do corpo físico é do planeta. Se encarnarmos amanhã ou depois em outro planeta, nós precisaremos dessa parte da qualidade daquele planeta. Ok? Porque são diferentes. Não temos conhecimento do que realmente são, mas a diferença, temos notícias de que são diferentes. Por isso que é sempre dito que 50% do pó vieste, do pó voltará, devolvendo a terra ao nosso corpo, é exatamente isso. Porque é aquela qualidade, aquela energia, aquela substância que pertence àquele planeta. Oi. Citol. Citol. Tela protetora, tá? O duplo etérico é a tela protetora que protege contra as agressões do nosso corpo físico, como no abuso de drogas lícitas e ilícitas, aquilo que nós já falamos, ok? Então, é como se ele fosse um amortecedor daquilo que a gente ingere, daquilo que a gente consome, protegendo o nosso perispírito. Tá? Porque quando a gente realmente consegue macular o perispírito, tá? Rompendo, criando brechas no duplo etérico, a gente macula o perispírito. E aí voltamos com as marcas perispirituais, que são aquela, como disse a Glória, nós vamos escolher um carro sem ar-condicionado, sem isso, sem aquilo, com pneu careca. E, se não cuidarmos do nosso veículo, o próximo pode vir dessa maneira. Foi o que Hahnemann fez quando começou a pensar na homeopatia. Começou a dar atenção justamente para as máculas que estão no perispírito, que são as verdadeiras doenças. Por isso, a criação de um remédio para cada uma pessoa. É a chamada homeopatia unicista. Porque, como cada um é diferente de cada um tem exatamente o seu remédio. E ele começou a pensar numa substância que desenvolvesse a própria doença ou enfermidade que você sofresse. Porque ela não está no físico, está no perispírito. Claro que isso é uma discussão, até para os entendidos, se houver algum médico, alguma coisa. Alguns médicos já estão começando a considerar a parte espiritual para justificar uma série de acontecimentos na medicina. A ciência está evoluindo muito. E o espiritismo, ou a espiritualidade, ou as ideias espirituais, estão presentes nessas pesquisas, porque não há outra maneira de se explicar. Né? Sem dúvida. Depois a gente vai ver, né, nos medicamentos, essa parte da homeopatia, que é bem interessante. Qual é a importância? Como é que eu posso dizer que o meu corpo está saudável? Quando eu estou em equilíbrio. Certo? E a homeopatia, justamente, trabalha o equilíbrio de um todo. A energia vital.
Hoje, né? Pra você ver, né? Há muitos palestrantes na casa, Luzia Matias, Luiz Mário, Andrei Moreira, médicos da escola de medicina tradicional e que tiveram as suas revelações, né? Se tornaram espíritas e hoje tratam os assuntos de maneira diferente. Pois não. Gente, sábado vai ser frutuoso. Verdade. Vai ser um espetáculo. Não percam. A cura É sensacional. Ele é cura oculta da oncologista. medicina. Diga. Pode A falar. palestra de sábado, 5h30 da tarde. Vai ser essa. Luzia Médica também. Matias vai ser no domingo. É oncologista. Eu acho que ela é psicóloga. Ele é obstetra. Era um cirurgião e materializa. É verdade, é interessante o livro dele. Ele descreve o mundo invisível atuando na materialidade. É fantástico. Laura, ele tem uma pergunta. Pois não. Claro, seja bem-vindo. Olha só, um espírito mais evoluído tende a ter um corpo melhor? Sim, se ele se propõe, por algum motivo, a vir para um ensinamento ou para, enfim, alguma missão, ele pode vir defeituoso. Ele foi sofrido no final das chagas, né? Tá? Então, é isso. Sim, o espírito mais evoluído vai ter um corpo mais saudável, porque o espírito é mais saudável. Agora, se ele quiser, por alguma missão, com algum objetivo, sempre pedagógico, de ensinamento, ele pode vir defeituoso, ele pode vir com problema mental, ele pode vir com atraso, enfim. Vai com doença dos olhos. Dos olhos. Às vezes é até algum expurgo de alguma coisa, tá? A gente não sabe. Por isso que a gente aprende sempre, né, no Espiritismo, que cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar, né, ou especificar porque tudo depende. São duas coisas que a gente... No caso do Chico, acho que a maioria das religiões espiritualistas também fala nessa depuração, né? Na depuração do espírito. E que a doença seria... Porque se lembra que eu uma vez contei que Emmanuel disse a João queria operar Chico, João, aquele médium de Goiás, e aí Emmanuel disse, você pode ir, mas a doença vai voltar em outro lugar. Então, é melhor você aguentar essa aí. Porque precisa passar por aquele aprendizado. E outra coisa, para deixar bem claro, que muitas vezes nós passamos nessa, não quer dizer que nós estamos reajustando com a passada. Deus é tão bom, tão justo, que Ele espera que nós estejamos maduros suficientes para enfrentarmos aquele desafio ou reajustarmos alguma coisa lá do passado longínquo, tá? Não quer dizer que eu fiz, vou pagar na próxima. Eu posso não estar preparada. E só nessa estar para enfrentar alguma coisa. Viu o caso que a Leila contou? Então, isso que eu
ia falar. Agora. Ah, não, a Leila não, foi a Nilda. Nilda. Foi a Nilda que Do contou. Saturnino. Do Saturnino, exatamente. Ou seja, ele teria que perder o braço todo, mas por já estar mais evoluído, mais maduro, mais consciente do dever a ser cumprido, ele perdeu só o dedão. Diga, André. Tetraplégico, ele tem ela, né? Ele tem ela. É, A Teoria do Nada foi um filme maravilhoso, né? Steve Hawking. Agora, tem várias teorias do quem ele foi, por que ele está assim, né? Enfim, que não cabe. Mas algum motivo tem, e ele está se saindo muito bem, porque mesmo naquelas condições, ele enfrenta aquele desafio e continua trazendo para a humanidade, olha, quanta contribuição, quanta evolução, né? Científica, enfim, de conhecimento. Fala. Sem dúvida. A resignação. A né? resignação. A resignação dinâmica, Joana. Mas para ele já é algum expurgo. Ou seja, muitos pedem para que venha dessa forma para acertar a conta maior. Com certeza. E aí entra a paciência, entra a resignação, aceitação, né? Que nada é por acaso. E outra coisa que é importante a gente saber do duplo etérico, que ele impede o contato com o mundo espiritual. Aquele caso que eu já contei da Iraci, que vê, né, o outro lado, o mundo espiritual, e falando com um rapaz de rua, que também via, mas ele via por quê? Porque ele danificou o duplo etérico dele através das drogas. Então, quando desloca, você tem essa, vamos dizer assim, essa transparência. Tá? Então, nós precisamos do duplo etérico, o duplo etérico nosso impede que nós tenhamos essa visão do mundo espiritual. Então, estamos aqui, no planeta, vendo a matéria, ok? Também chamado corpo espiritual, é envoltório do espírito e formado por matéria sutil. Arquiva todas as experiências, os pensamentos, ações, impressões, fobias, enfim. É a nossa memória. Aonde está a nossa memória? No cérebro? Não. Tá? Está no espírito. À medida que o espírito evolui, fica menos materializado. E aí a gente vai vendo que, como a Leila falou na palestra, em planetas mais evoluídos, as pessoas não caminham, volitam. Então, a matéria é menos densa. Jesus teve que adensar o seu perispírito para poder encarnar na Terra. Tá? Estou triste porque determinados planetas não se precisa nem aprender línguas. É só pensamento. É só o pensamento e já vai o tradutor direto. Não vou ter lugar para dar aula de inglês nesse planeta. Vou perder totalmente. Eu Mas acho é melhor importante. você mudar de profissão. Eu vou Olha, mudar de profissão. O planeta Quando eu está for para outro mudando, planeta, com vai certeza. que, né? Aquele Star Wars, não é? Que tem a transmissão, quando eles falam, aí aparece ou em hebraico, ou em francês, ou em inglês. É um espetáculo aquilo. A pessoa, Olha que pessoa máximo. viver que máximo. A gente já vem com Volitando chip. E falando várias línguas. Poxa. O Google Tradutor? Mas o Google Tradutor não dá emoção. Ele não traz a emoção, né? Ele não traz. Então, vamos lá, mais uma vez. Perispírito.
modelo diretor que orienta a formação do nosso corpo físico, determina o DNA e as doenças orgânicas. Ou seja, quem quiser se aprofundar nisso, leia Missionários da Luz, de André Luiz. É belíssimo, porque ele mostra exatamente como é formado o perispírito daquele espírito que vai encarnar. Então, o que ele está precisando para a sua programação reencarnatória? Quais são os ensinamentos, o aprendizado que aquele espírito determinado precisa? E aí ele vai vir na família correta. Porque todos são diabéticos, são cardíacos, são isso, são aquilo. Então ele precisa passar por isso, ele vai entrar numa família que tenha esse tipo de DNA. Ficou claro que nós nunca estamos no lugar errado, estamos na família certa, no lugar certo, para aquilo que precisamos passar. Diga. Inconsciente profundo. O nosso inconsciente profundo está no perispírito. Ok? Quem fizer a psicologia 1, depois é bom fazer, né? Aí vocês vão ver os níveis de consciência. Vários níveis de inconsciência. Ai, gente, pois é, mas parece que acabou ontem, né? New York, é. Gente, não deixem de ver. Eu recebi falando porque... Deixe-me viver. Deixe-me viver. Eu recebi pelo WhatsApp, tem até um casal que trabalha aqui conosco, que estão atuando, né? Mandaram, né, no grupo, mas gozado que eu achei que era até hoje. Mas a comercialização do filme... Eu também não reparei. É uma coisa à parte. Então, eles não conseguiram comprar a exibição por tantos dias. Por tantos dias. Precisariam que as pessoas lotassem as salas para que respondesse ao marketing, que a mídia tinha sido maravilhosa e que, com isso, eles se prolongaria ou conseguiriam uma sala de exibição comercial. Olha, tá vendo? Então, não deixem de ver, né? Já vai estar no YouTube, eu acredito, daqui a um tempinho. Porque a... vários já estão, as mães de Chico, a história de Chico, várias nós temos acesso no YouTube. Eu acredito que vá também. Para o Netflix também, que é uma solução maravilhosa hoje em dia. Né? Pode, amor, pode. A aura é a energia que você emana, tá? Então, dizem que é uma aura mais leve, uma aura mais pesada. Isso é o quê? É a energia que você emana. Nós vamos ver aqui nos chakras, que são centros de força, que é justamente essa transformação da energia vital em energia para o nosso corpo. E, por exemplo, a pessoa deprimida, né, a pessimista, obscura, tem uma aura mais escura. Aquela mais alegre, mais positiva, tá? É o quê? É a energia que você emana. Por isso que quando a gente falou sobre pensamento, a gente falou da responsabilidade conosco e com o outro. Porque essa energia que a gente emana contamina ou contagia todo o ambiente ou outras pessoas, tá? É essa energia que você exala, emana, tá? Quer falar sobre os chakras? Pode falar, pode Vai continuar. lá. Eu vou acompanhando. Os chakras são vórtices de energia, como a Laura disse, e cada um fica ligado a uma glândula do nosso organismo, que é responsável pelo nosso sistema endócrino,
que é o que movimenta o nosso corpo, ou seja, a corrente sanguínea, né, que tem agentes bioquímicos que alimentam o tempo todo, correm o tempo todo, então a gente tem uma funçãozinha para cada um. A gente não pensa nunca sobre isso, a não ser que a gente tenha uma dor, uma febre, aí a gente vai ao médico, ou você está engordando muito, ou você não está dormindo, ou seu cabelo está caindo, e algum médico diz, procura o endócrino, e vai ver as suas glândulas. Na realidade, a gente só dá importância aos órgãos. Mas, na realidade, a medicina também está chegando a essa conclusão que as glândulas, essa parte endócrina, é fundamental, até mais importante do que o órgão em si. O chakra coronário, que é no topo da cabeça, bem aqui, é regido pela glândula pineal. Está um pouquinho abaixo nessa direção do cérebro, né? É o mais importante porque é o que está conectado e virado para a energia do sol, da energia do céu, digamos assim, do universo. É o que aponta. Então, ele é o mais importante. E ele fala sobre o comando da nossa mente. Essa mente que comanda o corpo e que comanda as outras glândulas. Como essa energia, tanto a gente emana como a gente absorve também, porque algumas pessoas são mais sensitivas, principalmente aquelas que têm mediunidade e não conhecem. Quando você está, por exemplo, num ambiente e você sente que uma pessoa passou e você não sabe que passou. Ou você sente um frio horroroso, ou você, de repente, se arrepia. Isso são sensações, né, que têm a ver com essa sensibilidade, que todos nós somos providos, e alguns mais ostensivamente, outros menos, ou outros que não prestam nem atenção e não sabem por quê. Entrar num ambiente e sair com dor de cabeça. Entrar num ambiente e sair totalmente desprovido de alegria. Sair pesado, energia, como se a né? sua energia sugasse. Até a Academia Internacional de Consciência, que existe uma International Academy of Consciousness, tem uma mulher fazendo palestras maravilhosa, que o nome dela é Nancy Trivelato, que eu recomendo que vocês ouçam. Ela faz um estudo profundo sobre chakras, sobre auras, sobre todo esse movimento de energia ligado a essas glândulas. Vocês podem reparar, tá? Porque muitas pessoas hoje em dia já conhecem chakras, nós não vamos dar uma pincelada, porque não é para aprofundar, tá? Mas prestem atenção que os chakras têm tudo a ver com o passe. Vocês podem reparar, quando o passista está na frente de vocês, eles, né, ativam, energizam nos pontos dos chakras, tá? Nos pontos básicos dos chakras. Então, agora vocês vão entender o porquê, qual a importância de cada chakra. Existem chakras secundários, tá, gente? Esses são os foram principais. eleitos pelos hindus, que começaram esse estudo, desenvolveram isso. Foram eleitos os 7 principais que estavam ligados às glândulas, ao pineal, à hipófise, ao timo, enfim, que são os mais importantes, que respondem pelas coisas mais importantes que você pode falar sobre o corpo e sobre a energia que a gente emana no nosso sistema endócrino, claro, e para o funcionamento do nosso metabolismo. Mas existem chakras secundários, que também podem ser estudados mais tarde. Marta. Tem os nadis, pois é. Com certeza, com Esses certeza. pontos, né? Tudo tem uma ligação. Tudo tem uma ligação. E é interessante, volto a dizer, né, que nós estudamos de uma forma, os hindus de outra, mas se a gente for analisar a fundo, todos estão falando uma mesma verdade, né? É bem interessante. Isso mostra que nós estamos evoluindo, porque antes a religião e a ciência eram polos opostos. E agora
estão já quase entrando numa linha, né, se encontrando. Então, a Glória falou do coronário, né? E o frontal? Agora o frontal, situado entre as sobrancelhas, ligado à hipófise. O plexo cavernoso, responsável pela clarividência, o terceiro olho, é o próximo que nós vamos desenvolver, que é justamente a clarividência, a mediunidade, né? Se nós colocarmos no centro da nossa cabeça, e aqui, como falou, né, entre as sobrancelhas, um filete, lá naquele meio, nós vamos encontrar a hipófise. Olha como é uma glândula super, hiper protegida, devido à importância dela. A clarividência, para os estudiosos, ela, no momento que ela começa a acontecer, e que esse chakra está mais aguçado, ela sofre no início com duas possibilidades, a do medo e da repressão. Pensem sobre isso, do medo e da repressão. Quem passou ou quem passa por isso sabe o que é, né? O laríngeo, próximo à tireoide, controla o aparelho fonador. E aí, quem estuda a linguagem do corpo, vê o que está acontecendo hoje em dia, como tem tido casos de problemas na tireoide. Será que a gente não está sabendo falar? Será que a gente não está sabendo expor o que pensamos? A comunicação é que está comprometida, né? Está se falando até numa nova enfermidade, só a título de curiosidade, que é essa enfermidade das novas tecnologias, do ser humano começar a se isolar e não se relacionar, né? Como aquele filósofo antigo disse que nós, em sociedade, a gente fica muito mais alegre. Schopenhauer, agora me lembrei, que eu estudei na faculdade. E que a sociedade precisa se relacionar. Mas as tecnologias estão cada vez mais colocando as pessoas isoladas em casa, nos seus computadores, comprando pelo computador, falando pelo computador, falando pelo WhatsApp, o tempo todo com a telefonia. Falando não, né? Falando não, teclando. Digitando, digitalizando. Digitando, textuando. Então, essa enfermidade, ela traz um transtorno ilusório, porque cada vez mais afasta a pessoa da realidade. Afasta a pessoa da realidade. Então, esse chakra, que é responsável pela comunicação, é responsável pela deglutição, pela alimentação, por tudo que entra pela boca, mas ele é responsável por uma das coisas mais importantes que nós fazemos. O que é? Comunicação. Respirar. O fonador. O fonador. Laranja. Respirar. Então, entra pela nossa respiração e emana pela nossa expiração. Se não temos uma boa respiração, causamos milhares de males. Ansiedade é falta de respiração. Medo é falta de respiração. Angústia é falta de respiração. Depressão é falta de respiração. Porque não respiramos. E não respiramos porque não temos mais tempo. Respirar é fazer parte também de meditar, né? Sem dúvida. Não sei informar. Flúor, aquele que você aplica nas crianças desde cedo para... Bota na água. Bom, a nossa água é tratada aqui no Rio de Janeiro com bastante flúor. Nunca li ou estudei algo parecido. Não sei, né, aquela ignorância, eu não conheço o assunto. Não sei informar. E como na internet a gente vê tanta coisa que exatamente a gente nunca sabe a veracidade, a comprovação daquilo, né? Então, os Estados Unidos podia fazer um movimento não contra o flúor, mas contra a venda de arma, né?
Você sabe que você não compra um nebulizador nos Estados Unidos sem uma receita médica do médico prescrevendo por que você quer aquele nebulizador? Mas você compra um revólver. Tranquilo. Vamos lá, Laura. Cardíaco. É verdade. O cardíaco, funcionamento do coração e do pulmão, está ligado à glândula timo. Pode falar. Então, vamos lá, gente. Sentimento. Aqui, olha, o cardíaco. O cardíaco a gente atribui ao coração, mas ele está protegendo, ele está na região do timo. E aí é diferente, é do sentimento, é diferente das emoções. E aí o que quer dizer? Quando a gente diz, porque eu, onde eu aponto? Não é eu. Na realidade, quem pensa deveria ser aqui, né? Mas a gente aponta para cá. Porque eu acho, né? O católico, quando fala minha culpa, minha máxima culpa, olha onde está apontando, né? Está direcionando justamente para essa parte aqui. É a energia afetiva, é a expressão dos sentimentos. Ok? Depois nós vamos ver mais adiante aqui o gástrico, que é das emoções. E o timo tem muito a ver com a parte imunológica. É como se o timo mandasse, através dos linfócitos T, um escaneamento do nosso organismo. E aí, aonde eles detectam o que está errado ou danificado, ou com alguma infecção, inflamação, e aí são direcionados esses linfócitos, enfim, a parte sanguínea que vai proteger ou combater a parte, enfim, danificada, tá? Como bactérias, e aciona os anticorpos, tá? Eu tinha uma reportagem fantástica do Globo Ciência sobre o timo, mas eu não achei. Mas eu ainda vou achar. Deve estar na minha pasta do Autocura, eu não consegui procurar. Enfim, gástrico, tá? Umbilical, a região umbilical, o plexo solar, são as vísceras abdominais e o pâncreas. É o quê? São as emoções. Por que que quando as nossas emoções estão conturbadas, a gente tem gastrite, né? Úlcera, né? Os sucos biliares que são atacados, né? Acionados, e aí a gente sente aquela dor de estômago. Quando a dor de estômago atacar, vamos parar e pensar, o que eu estou fazendo com as minhas emoções? Estão equilibradas ou estão desequilibradas? Né? Então, olha lá, emoções, raiva, ansiedade, medo, desespero. Vamos pensar. Por isso que é importante, quando a gente fala cuidar do corpo, autoconhecimento, gente, vamos parar e pensar, nos descobrir, nos conhecer. Né? Toda a água, toda a parte fluida é o quê? São as emoções também. Quando eu estou gripada, o nariz que não para de fungar, de correr. Espera aí, o que é que está desequilibrado aí? Que sentimento é que eu não estou sabendo trabalhar? Detecta. E aí, aquela aula da autoestima, detectei, me aborreci muito, me magoei, me aquilo outro. Eu. Né? E aí eu vou fazer o quê? Negar, acolhe e transforma. Assim nós vamos manter o nosso corpo saudável. É difícil? Ah, você está falando isso, mas vai fazer. Gente, é difícil? Claro que é. Mas eu já testei comigo já várias vezes. A hora que eu detecto, você consegue transformar. Pelo menos já está no caminho certo. E aí vai diminuindo os sintomas até que você se reequilibra. Tá? O próprio
campo vibratório, né, do pensamento, né? Com Uma certeza. sucessão de acontecimentos de doença, de fraqueza, de baixa de imunidade, de várias reações, como se fosse um radar esse chakra, né? Então ele absorve os alimentos, até na maneira de você absorver os alimentos e os alimentos que você absorve. Existem tantos livros de cura pela comida, cura pelos alimentos, observar os alimentos que se ingere, porque nesse mundo dessa nova enfermidade, que é tecnológica, você mal tem tempo para comer. Você está tão ocupado que você não engole, não mastiga o que antigamente os médicos diziam. 30 vezes. Eu me lembro que não tinha paciência de comer e não gostava de comer. E meu avô, que era médico, dizia, você tem que mastigar 22 vezes cada garfada. E ele ficava ao meu lado. Então, eu falava, na sexta, eu já tinha engolido. Vovô, não tem mais nada. Ah! Ele falou, você não mastigou 22 vezes. Ah, mas Isso não dá, né? me carrega a vida inteira. Essa relação com a comida é muito ruim, porque eu sempre tenho pressa, porque acho que comer é uma perda de tempo. Olha só que Ai, é tão gostoso. maluquice. Não, é gostoso, Ai, eu tenho engordado mas como eu tanto. tenho que resolver muitas coisas, então a comida vai assim, às vezes em pé na cozinha do trabalho, né? É verdade, é verdade. Bom, o esplênico, gente, o esplênico é muito importante. Ele é situado aqui, né, no baço, é onde passa toda a filtragem do sangue. E aí, quando a gente vê esses filmes que mostram, né, o obsessor ao lado da pessoa, eles absorvem sempre por esse chakra, tá? Tanto a bebida quanto o fumo, não sei o quê. É a porta de ligação com a espiritualidade. Por quê? Essa espiritualidade, que esses espíritos que querem nos sugar, o que acontece? Eles vão buscando a essência do ectoplasma da matéria, que é através do sangue. Para os hindus, não é exatamente o baço e o esplênico nessa situação. Para os hindus, eles falam do chakra sexual. Como havia na época um certo preconceito ou tabu para se falar neste assunto de sexo, porque existem as gônadas, que são os testículos, os ovários, responsáveis pela reprodução, que também é um chakra importantíssimo. É para criar da vida, ou melhor, para dar oportunidade da vida aparecer. Então, é um chakra também energético, esse chakra da sexualidade, do baixo ventre. E também irriga as vias urinárias. Se a gente tem 70% de água no nosso organismo, por onde passa essa água? Pelas vias urinárias. Por isso a gente dá tanta atenção e acaba chegando no rim. A gente, às vezes, não dá atenção para beber água. Não é? A gente não bebe muita água. Deveria se beber 2 litros, 2,5 litros. Quando você tem um cálculo renal seríssimo, aí que você dói lembra. mais do que os 3 partos que você teve, que foi o meu caso, você lembra, meu Deus, não bebo água. Passei a beber todas as águas do mundo, porque nunca mais eu quero sentir aquela dor. Né? Eu continuo sem beber. Então, aquilo que eu falei, é responsável pela vampirização. É o acúmulo de ectoplasma que o espírito está buscando. Diga, minha linda. Umbigo? Como um umbigo. O umbigo é feito um radar. Absorve. A gente, dentro do espiritismo, a gente estuda que é aqui no esplênico. É o rim. Não seria o Não baço. sei dizer. Então, o plexo solar, Que é o coronário, o gástrico, que é o umbilical, e E o esse que seria para o hindu, o sexual. E esse o da baixo da coluna. sim. Sim. Não, na parte Você do quer cóccix é esse aqui. É o É o básico. que você recebe energia de baixo da Porque terra. nós temos todos os chakras aqui na frente, espelhados
atrás, né? Porque eu não trouxe a foto. Mas é como se fosse, tem aqueles vórtices, né? 2 cones. Exatamente, 2 cones. No meio, saindo para um lado e para o outro. Agora, a espiritualidade sugar pelo umbigo, aí isso não é. É, procura, porque a gente considera o esplênico, tá? Justamente por fazer essa parte de acúmulo de ectoplasma, de circulação, de filtragem do sangue de células mortas. Tá? E aí, então todo mundo tem vampirização? Obviamente não. Olha o pensamento. O que nos bloqueia ou permite qualquer influência externa? O nosso pensamento. Tá? E o básico ou genésico, que é esse aqui, tá? É a região do períneo, do plexo sacral. É justamente por onde passa a Kundalini, circulando todos eles e saindo. São as suprarrenais, as glândulas, né? Porque a energia vai subindo pela coluna. Exatamente. Bom, falando como a Glória falou, pode falar. Já sei até que você vai falar. A conexão. Cortar a conexão. Tá? Porque também já vi, né, usando justamente o chakra da base. Também. Porque justamente é a parte da entrada da energia. Ou da saída, né? Porque esse é o chakra justamente da conexão, da antena, como é chamado, antena espiritual. Tá? Então, a importância, como a Glória falou, da respiração no nosso corpo. A respiração, nós estamos oxigenando todas as nossas células. Quando alguém está nervoso, como ela falou, o que a gente fala? Calma, respira. Né? Na ansiedade, no medo. Então, a respiração é fundamental na nossa saúde do corpo. Eu lembro minha filhinha com 3 anos, ela não dormia direito, ela não comia direito, era um inferno. Fez 3 anos, operou adenoide, reloginho. Eu no hospital, dormi eu e ela na mesma cama, foi a noite mais maravilhosa. Há muitos anos que eu não conseguia dormir. Ou seja, como a respiração é importante. Voltou a comer, quer dizer, passou a comer super bem, etc. Desenvolveu, ou seja, a respiração, a falta de oxigenação, danifica o nosso corpo. Melhora a saúde, tá vendo? Porque oxigena. Traz mais clareza à mente, porque nós estamos acionando, né? E está associado às nossas emoções, como eu falei. Quando a gente sente medo, prende. Solta, adrenalina solta. Prende a respiração, né? Então, é fundamental. A água, como nós já falamos, né? É importantíssima para o nosso corpo. Nosso pensamento na água, né? Que nós falamos. Quando tomarmos banho, vamos limpando, ou seja, vamos utilizar o nosso pensamento na condução de energia
nessa água. Vamos limpar o nosso corpo ao tomarmos banho. Tá? Dando realmente o comando. Lava a alma, né? Ah, olha só que interessante. A pessoa depressiva, deprimida, não quer tomar banho. Por quê? Não se permite as sensações prazerosas. Está se boicotando. Então, tem que chamar, sim. Vamos tomar sol, vamos à praia, tomar banho, saia, abre a janela, luz. Porque a gente tem falado muito sobre a depressão, que é o mal do século. Então, temos que atentar para isso, conosco e com qualquer um que estiver ao nosso lado. Porque a gente pode perceber, por mais que a pessoa negue, porque normalmente é uma tendência, né, a negar, não, eu estou bem, não, eu estou bem, só não quero sair. Mas não, o que a gente pode fazer, né? Ir comendo pelas beiradas, ir sinalizando e tirando a pessoa, Deus me livre, de uma profunda depressão. A chuva lava a atmosfera, né? Réveillon, Carnaval, sempre chove. Por que será? Água fluidificada, nós já falamos, é energeticamente modificada e se torna remédio. Através do quê? Da energização do pensamento. O médium é sempre o veículo, mas a espiritualidade é que faz essa transformação. E a personalizada, como eu já falei, né? A alimentação é o combustível. A disciplina no momento da alimentação, né? Brigar enquanto come é péssimo. Fazer uma DR enquanto come. Vai para o restaurante chiquérrimo e começa a DR. Não adianta nada você comer lagosta, não vai ter gosto de nada. Escolheu o prato caro, paga e não absorve a lagosta maravilhosa porque você está fazendo uma DR. Então você nem sabe, nem presta atenção no gosto do vinho, da lagosta, do que quer que seja que você esteja ingerindo. Olha, para só um adendozinho, para essa Academia Internacional de Consciência, eles têm levado muito em consideração uma coisa que a gente não pensava, ou que a gente não pensou, talvez. O problema do ser humano não é a falta de energia, é o excesso de energia. Porque nós carregamos, inclusive, energias de outras vidas, né? Então, a gente tem que saber como conduzir de uma forma organizada, de uma forma metódica, de uma forma seguindo as leis da natureza, para que a gente possa distribuir essa energia. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu ando tão sem energia, tão cansado. Você até pode ter um mau funcionamento de uma glândula no seu sistema endócrino. A tireoide está trabalhando menos, mais lenta, né? Você tem as suprarrenais muito aceleradas, você está o tempo todo com adrenalina. Então, isso pode acontecer fisicamente, mas não é que você não tenha energia. Não pense que você não tem. Pense ao contrário, que você tem muita energia e que você precisa saber canalizá-la. E canalizar da forma correta. Não canalizar com as coisas negativas. Né, com as emoções negativas, e sim com as emoções positivas. Nós estamos falando, né, sobre o pensamento que impregna o alimento quando ingerimos. A gente não sabe, muitas vezes, num restaurante ou na nossa própria casa, como está aquela criatura que está fazendo a comida. Não é verdade? Pode estar num momento mal, pode estar de mau humor, pode estar... E isso está impregnando aquele alimento que eu estou ingerindo. Então, hábito de orar é pieguice? Ou tem uma função? Claro que tem. Claro que tem. E gozado, né? Nós não temos esse hábito. O americano tem muito, né, Glória? De fazer uma prece antes. Gente, não custa nada, um segundo. Não só americano, mas algumas religiões fazem disso algumas religiões um ritual, né?
Isso oração. é excelente. Porque a maioria é protestante, isso aí. Então, gente, vamos criar esse hábito. É porque senão não é. Mesmo em silêncio. Obrigado, Senhor, por esse alimento. Sabe, o japonês ele tem uma coisa muito interessante. Ele fala itadadeshika. Eu tive uma japonesa na minha casa há 5 meses. Eu aprendi uma coisinha. E ela foi aprender português sozinha. E em 2 momentos eu achei super interessante. E por isso que eu sou super fã dos japoneses. Ela ficou doente na minha casa. Eu queria levá-la ao hospital. Queria ver se ela... Ela disse, não precisa. Eu sei que me aborreci. Eu preciso de repouso, chá de gengibre e meditação. E ela ficou lá debaixo do edredom, nós íamos trabalhar, eu e minhas filhas, e ela ficava lá, era amiga da minha filha do meio, foi companheira dela de moradia na Austrália. E depois ela carregou minha filha para o Japão. Mas ela, toda vez que sentava na mesa, ela dizia, itamadeshika, itadadeshika. Obrigada pelo alimento que foi feito pelas suas mãos, que Deus permitiu que você fizesse. Deus, a energia ou qualquer coisa, porque ela era budista. Mas eles sempre falam isso independente da religião. Eles agradecem pelo alimento na mesa, mas o alimento feito por alguém, que era muito importante. Tudo. Tudo mesmo. E cura mesmo, né? Tá, então, vamos lá. Estudando o Espiritismo, a gente vê coisas simples que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, que vão nos ajudar. Obrigado, Senhor, por esse alimento. Não custa nada. Vamos começar a introduzir essas coisas. Olha só, a partir do momento que eu digo obrigado, Senhor, por este alimento, o que eu estou fazendo? Sintonizando com Deus. Não é verdade? Ou seja, eu estou chamando Ele para perto de mim. E aí a gente vai aprender que a gente pode estar em prece o tempo todo. Comemos para viver e não vivemos para comer, né? Que muita gente ainda, glória não, porque não tem nem tempo para comer, mas tem muita gente Mas que... hoje eu digo a vocês, provem, se ainda tiver, o pavê de amendoim que a Pamela, nossa amiga, fez. Acabou. Já acabou? Esse foi feito com uma energia maravilhosa. Maravilhosa. Muito maravilhosa. Bom, e o quiche de damasco, que é a minha perdição há 8 anos, eu acho que eu como quiche de damasco toda quarta-feira. Oh, meu Deus, é um problema. Exercício físico, gente. Vamos lá. Vamos movimentar a nossa energia, como disse a Glória. Vamos trabalhar, vamos exercitar essa energia, tá? A vida é movimento. Caridade no amor e movimento. A vida é energia em movimento. Precisamos movimentar. Volto a dizer, o que o depressivo faz? Deita e não quer levantar. Então, vida é movimento, tá? Melhora a nossa capacidade respiratória. Claro, se eu estou fazendo exercício, olha como é que uma coisa liga a outra. E isso contribui para a nossa saúde física e mental. Ok? Forma de nos amarmos, momento de dedicação exclusiva à preservação do nosso corpo físico. É um momento de egoísmo? Não, é de amor a si mesmo. Eu falo isso da boca para fora, né? Porque estou precisando. Olha, tá vendo? Não pode se amar tanto que ele acabou estourando o joelho. Também não. Olha, lembra o caminho do meio? Lembra as colunas? Lembra de Nem Siddhartha tanto mais, Gautama? o de mais e o de menos, temos que estar no caminho do meio. Excesso de energia, né? Medicamentos. Olha só, alopatia, está na nossa hora. Alopatia age quimicamente sobre a doença.
atacando e restaurando a célula. Porém, a causa da doença não foi removida. E ela vem com a reforma íntima. O que a Glória contou sobre o Divaldo? Pode curar ali, mas vai aparecer em outro lugar. Sobre Chico. Chico, eu posso tirar, né, um tumor, mas se eu não fizer a minha transformação, ele vai voltar. Ou seja, quem é que se cura? Eu. Olha lá o meu timo, ó. Né? A homeopatia. Pois, então, voltando lá à alopatia, eu vou tomar o remédio para a minha dor no estômago. Mas se eu não trabalhar as minhas emoções, a dor vai passar, mas ela vai voltar. Porque a causa, eu estou tratando sintoma, mas não a causa. A causa está em mim. Homeopatia, ela age no duplo etérico, por isso, porque ela trabalha o equilíbrio geral do seu organismo. Porque se você aparece com algum sintoma, é porque seu corpo entrou em desequilíbrio. Tá? Ela vai ter uma substância que vai tratar aquele ponto, mas vai trabalhar o total também. Tá? Te dando a oportunidade dessa transformação. E os florais? É preparado utilizando a energia solar, que é o prana, armazenado nas células das pétalas das flores, juntamente com a bioenergia do seu duplo etérico. Então, ela também trabalha mais profundamente. E aí são aqueles florais que te dão a oportunidade, trabalham as suas características. É bem interessante. Quem já tomou floral sabe como é que atua, e atua mesmo, né? E o passe, gente, transmissão de fluidos magnéticos é importantíssimo. Através do passe, né? Do passe de cura, você está equilibrando todos os seus chakras, todo o seu organismo. E o passe também, ele restaura o seu duplo etérico. Se você maculou de alguma forma, ele pode ser restaurado. Sempre a cura vem aliada à sua reforma íntima. Ok? Nunca é sozinho. Eu não posso curar o meu corpo sem trabalhar o meu espírito. Por isso que é tudo tão interligado. Sou o que sou hoje por causa das escolhas que eu fiz ontem. A cada dia, a cada minuto, nós fazemos escolhas. E justamente, nós somos herdeiros de nós mesmos. Ninguém é responsável pela escolha do outro. Então, cuidar do corpo é exercitar o auto-amor. Eu me amo. Eu cuido do meu corpo, porque eu preciso dele para enfrentar os meus desafios, a minha programação encarnatória. Eu venho com uma quantidade de fluido para viver, não sei qual é a minha programação, 85 anos. Se eu gasto, se eu trabalho, se eu não cuido do meu corpo, eu vou gastar mais fluido, eu vou morrer antes. Está com uma E boa aí? programação. 85. 85 não é Tá bom? ótimo. Ah, eu gostei. Bom, Porque meu se- genro diz que vai até 113. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Pois é. Como é que ele sabe, também não sei. Não me contou. Mas, enfim. Mas é isso, gente. Então, cabe a nós. E outra coisa, eu posso vir com uma programação reencarnatória de 85, com fluido para 85, mas se eu estiver agindo bem e for necessário por algum motivo, eu posso receber Bônus. um bônus moratório, Moratória. tá? Se o pré-sal der certo, vai ficar 90. Não é não? Aí.
O fluido vai ser do pré-sal. Ó, então é isso, gente. Cuidar do corpo é importantíssimo, como tudo é importante para o quê? Para o nosso desenvolvimento, para a nossa reflexão, para o nosso autoconhecimento. E isso sempre levando à felicidade, que é o nosso objetivo, é atingir a plenitude de Joana. Ok? Laura falou sobre oração, que não só a oração do alimento, mas mais do que nunca, nesse momento da transição planetária, em que parece que tudo está indo para o final do mundo, né? E tudo está despencando, que tudo está acontecendo, vários espíritos superiores estão distribuindo de alguma forma, de várias maneiras, pedidos de oração. No catolicismo, Nossa Senhora está aí aparecendo em Medjugorje, está ativa, dando 1000 recados. Bezerra de Menezes está dando 1000 recados. Quem não viu, o Seja divulgou um recado de 9 de outubro, através de Divaldo Bezerra, dando uma mensagem bastante importante e séria. Mas existe um espírito... eu disse para vocês que eu ia ler para vocês, eu não imprimi dessa vez para todo mundo, mas porque é uma mensagem curta de um espírito... Você faz a prece. Faço, essa é a prece. Faça a prece. Depois que desencarnei, estou trabalhando na área de planejamento reencarnatório na colônia espiritual da Alvorada Nova. Falei aqui, há uns meses atrás, que os europeus iriam pagar pelo imperialismo contra os povos da África, da Ásia e do Oriente Médio. Esta crise de refugiados é só um começo antes da grande invasão militar organizada que os deserdados do mundo farão naquele continente. Muitos desses navios de refugiados afundam não por causas naturais, mas por submarinos em missões secretas. A Europa está decrépita do ponto de vista espiritual e caberá à América do Sul oxigenar a sociedade mundial. E vocês que questionam sobre o Brasil? Lhes digo que haverá anarquia e caos antes de uma nova organização da sociedade. Os trevosos, nos 2 planos de vida, depois de estarem fortes, brigam entre si e se exterminarão. A atual classe política do Brasil deve ser renovada, pois os seus métodos se assemelham na mentira, corrupção e engano. Jovens estão reencarnados para mudar este país. Depois da instabilidade política, o Brasil sairá mais forte e encontrará o seu destino. Fiquem tranquilos. O número de acidentes automobilísticos, patologias mentais e suicídios crescerão pela ofensiva da espiritualidade inferior, que sabe que tem os seus dias contados. Recomendo, então, aos encarnados muita cautela nas distrações noturnas, onde a bebida ou as drogas criam um campo magnético deletério. Meus amados, levem uma vida mais simples e sem ostentação. Tenham em mente que, neste período de transição planetária, precisamos ser cautelosos, prudentes e sóbrios. Saibam que o Mestre Jesus está no comando da barca terrestre. Não há o que temer. Um abraço deste sociólogo no plano espiritual, Alfred Schultz. É uma mensagem recebida em trabalho espiritual do Grupo Francisco de Assis. E o nome do espírito é Alfred Schultz. Tá? Então, que tenhamos uma boa semana, que Jesus nos guie em todas as nossas ações e nossos estudos continuem, para que a gente continue absorvendo tudo de bom e tudo de tão proveitoso que temos vivido ultimamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Quarta-feira é a... 2 de novembro. Ah, não, é a outra. Não, então quarta-feira que vem da